Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz e a bênção do Senhor esteja com você, com sua família. Muito obrigado por estarmos juntos, começando uma nova semana, já orientados e conduzidos pela Palavra de Deus. É o nosso Palavra por Palavra de hoje, 10 de julho, domingo do Bom Samaritano. Nós meditamos Lucas 10, 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Com esse texto, nós começamos essa semana desafiados a nos fazermos próximos. Exatamente. Normalmente nós passamos essa parábola, que conta aquela história daquele homem assaltado, pensando no que foi caído, no que foi assaltado, no que está caído, melhor dizendo. Mas a parábola, ela é fruto de uma pergunta. E essa pergunta, ela tem uma origem noutra pergunta. Aquele homem da lei religiosa, queria colocar Jesus à prova e pergunta para Jesus o que é que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna. Quando Jesus pergunta o que ele lê na lei e ele responde com os mandamentos, aquele homem é aprovado. Jesus diz, sim, ótimo, faça isso e você vai viver. Porque a vida eterna é consequência da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso caminhar ao longo da nossa existência entre os irmãos. Mas aquele homem, ele não estava satisfeito. Não pela resposta de Jesus, mas porque ele queria colocar Jesus à prova. E ele pergunta, tendo presente amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Quem é o próximo? Quem é meu próximo? Ele pergunta. E Jesus, ao invés de dar uma resposta acabada, pronta, definitiva, simplesmente propõe essa parábola do samaritano, apresentando então duas realidades, só duas. Ou, diante do sofrimento do irmão, nós passamos longe, como fizeram os dois homens da lei, da religião, do culto, ou nós nos aproximamos, mudamos as nossas direções, mudamos a nossa trajetória, nos convertemos, porque então não pensamos assim, né? Porque lá está dito que ele era um samaritano que estava em viagem. Ele estava indo, ele era um peregrino. E normalmente são pessoas que a gente menos espera, aquelas que nos ajudam. Então, mais do que olharmos para a pessoa que está caída, essa parábola, além disso, está desafiando você e a mim a nos fazermos próximos, a não somente contato, proximidade. Em tempos de pandemia está tão difícil isso, não é mesmo? Mas termos atitudes que nos aproximam. E se eu não contei errado, são 7 atitudes que nos aproximam para que façamos o mesmo, como termina a parábola. Veja, ele se aproxima, ele vê, ele sente compaixão, ele coloca o homem ferido no próprio animal, ele cura, né, as feridas, ele cura as feridas, ele cuida dele e depois paga as suas despesas. Veja que esses verbos, essas atitudes, são atitudes para nos deixar próximos. Porque aquele homem que está lá caído, ele não tem uma identidade, por exemplo, o homem da lei, o sacerdote, o levita, o assaltante, o samaritano, o dono da pensão, todos têm uma identidade.
Todos têm uma profissão, todos têm um caminho, todos têm uma história de vida. Do assaltado não se fala nada além de que ele era um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó. Então, essa pessoa pode ser também nós. Pode ser você, posso ser eu, quando somos assaltados. Assaltados não somente de forma violenta, no sentido com arma, aquela realidade terrível, mas dos outros assaltos que a vida vai apresentando, as tentações, a fraqueza, a desistência, aquele querer voltar atrás, o comodismo, o conformismo. Somos assaltados por outras propostas que nos desviam do caminho da fé, quando não priorizamos a fé. Então, para que nos tornemos próximos, para que sejamos pessoas misericordiosas, ou, para usar o texto, para que usemos de misericórdia, e assim então alcancemos a herança eterna, a vida eterna, nós precisamos nos fazer próximos das pessoas. Não basta ser só próximo geograficamente. Nós precisamos sentir compaixão. A compaixão é o amor e a dor do outro, pelo outro, do outro, que dói, que sente, que machuca em mim, em nós também. Nós precisamos curar as feridas, não causar feridas. Precisamos curar as feridas. Nós precisamos cuidar das pessoas, colocando-as em nosso próprio animal, ou seja, dando-lhe a melhor condição, o melhor jeito, o melhor modo para que elas tenham uma vida digna. E a paga da pensão, nós poderíamos lembrar do que Jesus fez por nós. Ele pagou tudo com a sua cruz. Ele pagou tudo com a sua cruz. Então, ele que é o bom samaritano, ele que é o samaritano perfeito, nos indica o caminho que devemos seguir, o caminho que nós devemos viver. Não adianta mandar a pessoa rezar quando ela está mal. Também as nossas celebrações, as nossas orações, as nossas atitudes ficarão manca, coxa, se não tiver a dimensão do cuidado, da defesa da vida. Realmente, meus irmãos, essa parábola, a gente pode ler ela de muitas formas, mas hoje, de modo especial, vamos nos fazer próximos. Quem é a pessoa que está caída, que foi assaltada? Ou, se a pessoa assaltada, caída, ferida, quase morta, somos nós, porque às vezes passamos por essas horas difíceis na nossa existência, vamos rezar ao bom Deus que mande logo um próximo muito samaritano, não legalista que passa longe, que até vê, até enxerga, mas não tem coragem de mudar o seu destino, de interromper a sua viagem, de se converter, de cuidar, de tratar as feridas nossas e dos nossos irmãos. Deus abençoe este seu domingo. Muito obrigado pela sua sintonia. Vamos em frente. Mais uma semana que estamos começando, sempre iluminados com a palavra de Deus, com a presença de Jesus, de Maria, de José, eles que vieram nos visitar nessa semana, eles que estão conosco na nossa jornada agora aqui pertinho. Com certeza, quando eu for rezar, eu vou me lembrar de você e também das suas intenções. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.